E hoje vamos colocar à prova um dos dobráveis mais badalados da Samsung, o Galaxy Z Flip 7. Será que ele tem câmeras boas? Porque a maior inovação nesse ano ficou para o Z Fold 7, o seu irmão maior. Mas a versão Z Flip também recebeu alguns aprimoramentos e upgrades que vamos ver no vídeo de hoje. Será que ele tem câmeras boas? Se você quiser comprar com o menor preço, link aí na descrição. Comprando por lá você ajuda o canal. Se quiser conferir também a minutagem certinha, vai estar passando aí embaixo. Então agora deixa like e vamos! Com a câmera frontal dele, que é a de 10 megapixels, abertura f2.2, a câmera mais fraca desse smartphone aqui, nem é tão recomendado assim você gravar ela, tá? Porque você tem acesso à câmera traseira, às traseiras, com uma qualidade muito superior. Tá ventando bastante, mas dá pra gente ver. Tudo a partir de agora vai ser gravado com ele, tá? O microfone aí é dele, então se ele captar vento ou não, né? Culpa do Z Flip 7. É uma câmera bem ok, que, assim, é inferior que a câmera do S25, até mesmo que a câmera do S24, né? Mas de qualquer jeito aqui eles quiseram economizar. Ó, o Ctrl Sol ali, ela não tem estabilização, apenas estabilização por software. Até que tá fazendo um bom trabalho, hein? A coloração desse tipo de lente aqui também ela é mais diferente, né? Ela não puxa tanto assim para os tons mais frios. Bom, olhando na tela do smartphone é uma coisa, né? Olha só. Mas quando eu passo, por exemplo, para o computador pode ser outra coisa. Sai, Sol, sai da minha cara. Ixi! Enfim, esqueci meu óculos aqui, né? Mas não é uma câmera ruim de forma alguma, só que limitada. Até a abertura dela, até o sensor de forma geral é inferior que os outros celulares da linha S, né? Linha S, linha Fold. A linha Fold evoluiu bem em câmeras, né? Porque tinha câmeras bem fraquinhas anteriormente. Agora tá bem interessante, mas faz a exposição bem, ó. Só que é uma câmera que também precisa ter uma iluminação melhor para conseguir se comportar bem. Coloração dela eu acho interessante também, né? Tem cores bem e tal, mas mesmo filmando em 4K 30, que estou filmando aqui, perde os detalhes, tá? Poucos detalhes e tal, mas cai um pouco a luz. Tipo umas 6 da tarde já começa a não ficar tão interessante assim, sabe? Naquele sol mais amarelado e tal. Ainda não é o caso aqui, mas está perto. Então essa daqui é a frontal. Quero que vocês comentem o que acharam, principalmente do microfone e dos ruídos de fundo. Bom, passando agora para a lente principal, essa daqui sim é interessante, como eu falei, a mesma do Z Flip 6. E também é uma câmera muito parecida com a do S25, ou mesmo a do S24 e tal. Só falta algumas tecnologias, né? Ela é mais limitada. E ó, finalzinho aqui de tarde, ela tem autofoco, essa lente aqui, tá? O autofoco bem preciso. Mas enquanto o S25 Ultra, Z Fold 7, outros modelos aí adotaram uma câmera de 200 megapixels, aqui foi apenas para 50. Não que megapixels faça toda a diferença, né? Mas o sensor faz sim. Ó, autofoco. O autofoco dela é bem boa. Bem boa mesmo, tá? Foca muito preciso. Eu tô usando aqui o modo normal, depois eu testo o modo flex para vocês verem. Ele é um celular tão tranquilo de carregar que só com uma mão eu consigo carregar, dá para ver pela sombra. Por falar em sombra, assim como o Z Fold 7, ele não tem sombras tão detalhadas assim. Igual, por exemplo, o Moto Edge 60 Pro, que é outro celular que eu testei anteriormente aí no passado. Mas dá pra ver que os verdes, por exemplo, são bem acentuados. Tô gravando quase aqui no meio do nada. É uma reserva que tem aqui da minha cidade. Ó, ouçam os ruídos de vento, tudo. Apesar de ela não estar no modo flex, eu posso, por exemplo, virar, tá? Olha aí. Aí, quando você vira, já muda a interface. E daí eu posso fazer assim e me gravar. Verdade, né? Ó, eu tô segurando ele numa posição diferente, vocês não estão vendo, mas mudou totalmente a interface aqui, tá? Então, olha só que coisa boa, filmando com a câmera traseira, todo o potencial do smartphone e monitorando. Mas como não tá com o modo flex, eu não estou me monitorando. Calma que daqui a pouco eu mostro pra vocês. Eu posso fazer isso, ó, a hora que eu quiser. Posso virar aqui, ó, voltou pra traseira normal. Posso deixar um pouquinho mais ondulado, ó. E por aí vai, posso ir virando igual os celulares da Asus, lembra que tinha aquele motorzinho? Ó aí. Só que tem que tomar cuidado com o dedão, tá? O dedão tem que tomar cuidado do jeito que você segura ele, que ele pode esquentar bastante. Tô segurando de uma forma bem estranha, ele tá igual um triângulo aberto aqui, tá? Tem que esticar, tal. Não estou me monitorando, né? Então não tô vendo se eu tô bem enquadrado ou não, mas conforme o tempo você consegue, aprende a se monitorar ou não. E cuidado não apertar o botão aqui em cima também para não pausar a gravação. Mas eu acho que muita gente usa com tripé, né? Com tripé já não vai ter tantos problemas assim. Mas a principal aqui, pessoal, está de parabéns, viu? Eu gostei muito, não tenho o que reclamar.
Faltou algumas coisinhas? Tem limitações? Sim, com certeza, mas não tenho o que reclamar, sinceramente. Para um usuário comum, que talvez nem vai usar essas tecnologias aí que eu tô falando, nem precisa, né? E nesse mesmo pique, vamos agora para a lente Ultra Wide, que como eu falei, tem as limitações de não ter autofoco e também ser mais escura. Tá bom que o S25 base, o S25 Plus, eles não têm autofoco também, né? É só no modelo Ultra, mas tem celulares aí, como o Motorola, né? O Moto Edge 60 Pro, que já tem autofoco, né? Então, eu acho um grande vacilo. Virar um pouco mais pra cá. Aqui, ó, Moto Edge 60 Pro, teria autofoco, Samsung comendo poeira. É uma lente que já distorce as cores, tá? Dá pra ver aqui, ó, como que as árvores estão sem detalhes e tal, filmando em 4K, tá? A angulação dela é de 123 graus, 0.6. E olha aí, é uma lente que vai precisar sim de mais luz, tá? Ela não tem estabilização também, mais limitada, mas dá pra brincar. E também dá pra fazer a mesma coisa, ó. Aqui fica até mais interessante de fazer isso, fazendo ao vivo, ó. Quem sabe fazer ao vivo, deixa eu me esconder na sombra. E aí, dá pra ver, acho que o certo seria assim, né? Senão vai ficar aquele bração esticado. Mas a angulação você consegue resolver com bastante teste e treino, né? Você sabe como que é. Daí você teria que se monitorar e ver a gravação ali para saber o que você deve fazer ou não, né? Mas é uma lente bem estável, bem interessante, mas dá pra ver que a qualidade dela cai muito em relação à principal, né? Isso daí é fato. Geralmente câmeras ultra-wide fazem isso. Eu posso alternar também ó, no meio da gravação? Posso? Ó, aqui dá pra ver, eu acho a diferença. Olha a principal, olha a ultra-wide, olha a diferença. Principal, muito mais detalhamento e tal nas árvores. E a ultra-wide. Mas uma observação é que, na verdade aqui, como eu comecei a gravar com a ultra-wide, não dá pra ver tanta diferença. A diferença mesmo seria se eu começasse na principal, né, sem alternar, porque quando a gente alterna, ele tenta compensar, né? Então aqui, se eu começar na ultra-wide e for para a principal, ele vai deixar a principal inferior. Diferente de se eu tivesse começado nela, na principal, e não na ultra-wide, né? É alterado, vocês entenderam. Bom, comente o que vocês acharam. Dá pro gasto? E agora vamos testar o modo Flex. Ele está ativo. Calma que eu vou virar, mas eu estou me monitorando. Saca só? Aê, agora sim, ó. Nossa, que queixão. Dá pra gravar um vídeo assim. Nossa, com qualidade total. Mostrando a câmera principal que tem esse desfoque lindo. Fica realmente tudo muito mais profissional. E assim, não vai prejudicar a proporção que eu falei pra vocês. Mas, esse modo tem uma limitação. Querendo ou não, quando você ativa ele, ele vai dar uma capadinha no software, em algumas coisas, principalmente na coloração. Detalhes são inferiores do que se eu não estivesse usando ele, né? Percebi isso, é uma observação, mas é menos evidente, tá? Uma coisa que assim não vai, ó, incomodar, mas olha só que perfeição, cara, gravando com a câmera principal na frente. Muito vento aqui, hein? Estabilização aqui também, poderia até testar. Aí, beleza. Ah, hoje tá ventando demais, tem moto, tem tudo. Ó. Só que assim é ruim, porque tem que esticar demais, ó, demais. Mas é muito útil pra você, por exemplo, ó. Mostra um produto aqui, ó. Uma coisa que eu percebi também, que esse modo Flex, ele dá uma piorada, digamos assim, na questão do autofoco. Não sei se é impressão, mas eu acredito que sim, porque ó, você coloca aqui, ó. Vamos tirar meu rosto, vamos colocar aqui. Ó, ele não desfoca tanto fundo. Não sei por que isso acontece, eu acho que daí ele entende que é porque você vai filmar seu rosto, né? Daí rostos assim, ele dá um desfoque mais gradual, não é aquele desfoque mais tão evidente assim. Meio chato, né? Mas fazer o quê? Tô usando a principal, né? Mas a gente pode, por exemplo, usar a Ultra Wide. Olha só a diferença. Nossa, aqui tá bonito, hein? Agora a Ultra Wide ficou legal, daí não precisa esticar tanto assim. Porque a outra lá, uma coisa que eu acho que deveria corrigir, ela deveria ter um ângulo maior. Ela é wide, mas deveria ser um pouco mais maior o ângulo da principal, né? Da Ultra Wide não, da Ultra Wide está 100% ok, né? Como eu falei aqui, é a mesma coisa, ó. Posso virar assim, talvez seja até melhor deixar ele assim. Aí, ó, agora eu tô segurando ele de uma forma mais tranquila, verdade, ó. Segurando ele tipo de um triângulo. Vocês não estão vendo aí, mas é isso. Tô vendo que a coloração, principalmente da camisa, o azul na Ultra Wide cai bastante, viu? Essa camisa aqui ela é azul, mas não é azul tão marinho quanto tá mostrando aí.
Dói bastante a mão, dói. Ó, tem que alterar. Que, querendo ou não, ele é um celular leve, mas mesmo assim, né? Ficar segurando muitas horas aí, não há mão que aguente. Ó, que céu azulzinho. Bonito pra caramba. Mas faltou o autofoco. O autofoco é uma coisa que me pegou, porque eu gostava muito. Infelizmente. E olha que interessante, a gente tem o vídeo retrato que funciona no modo flex. Estou utilizando a câmera principal com o celular virado para fazer esse desfoque incrível. Agora sim, realmente, ó, ficou bem profissional. Mas assim como eu falei no vídeo do S25 Ultra e do Z Fold 7, aqui a gente continua com aquela mesma limitação de que aqueles filtros que a gente tinha no passado, como aquele VHS, deixar o fundo preto e branco, monocromático, esse tipo de coisa não existe mais. É apenas esse efeito retrato aqui principalzão, tá? Olha aí. É bonito? Sim, eu estou usando aqui o desfoque 0.5, né? 5 na verdade, né? Mas eu posso alternar ele, né? Aqui, pelo menos no modo flex, não dá para alternar durante a gravação. Daí eu tenho que escolher o desfoque e continuar. Mas como eu expliquei, isso acontece porque a Samsung fez como a Apple, né? Que ela tem apenas o modo cinema e não tem muitos efeitos, muitas firulas, mas a qualidade é bem superior. Daí a Samsung viu que estava apanhando, viu que estava perdendo e falou, não, então vamos fazer igual. Porque, querendo ou não, se você puder alternar o efeito, fazer o que quiser durante a gravação, vai cair a qualidade, né? Tipo, diferente do que você começar com uma intensidade de desfoque e não só ir com ela até o fim, né, sem pausar a gravação. Então a Samsung pegou e limitou isso, mas é por uma boa causa. De qualquer jeito eu senti a falta dos outros modos, né, que eles eram bem legais, ó. Olha que profissional, realmente muito legal. Eu posso abrir o smartphone aqui, mas como eu falei, não consigo alternar a gravação. Aí ele já não detectou mais meu rosto, né, então daí, ó, ele volta para a câmera normal quando ele não detecta o objeto ou o rosto. Mas quando ele detecta, ó, como que ele dá o desfoque. Legal, né? E eu posso vir aqui, ó, dar 2x. Só que é o zoom, é o crop, né? Que ele não tem uma câmera de zoom. Posso ir até 3x. E acabou. Ah, e só para efeito de comparação, agora eu estou utilizando a câmera frontal, tá? Mas com o desfoque em 7. E olha só que loucura, o desfoque em 7 da frontal é inferior que o desfoque em 5 da principal. Ó, tava bem mais desfocado, bem mais bonito. Aqui ele dá um blur, parece que é muito artificial. E esse vento aqui também tá estragando. Sai, vento, sei que é artificial. Olha aí a diferença. Aqui também não consigo alternar, né? Tô filmando em 4K, 30. Mas é só para vocês darem um ligo, darem uma olhada de como que é inferior essa câmera frontal aqui, a superioridade da principal. E a ultra wide, obviamente, não dá para usar o modo retrato, né? Infelizmente. Bom, vamos agora para a estabilização. Estou dando rapidinho aqui na principal, que tem estabilização óptica, tá? Contra o sol diretamente. E vamos dar uma corrida aqui para vocês verem. Segurando com uma mão só, tá? Vou além. Olha aí, tremeu bastante, mas... Ó, tá certo que eu fui com uma mão, né? Mas se eu for com as duas... Vamos com as duas então, vai, até ali, ó, só. Pra vocês verem, talvez dê uma mudada. Dá pra ver pela sombra que eu tô segurando com as duas mãos, né? Mas enfim, não achei uma estabilização ruim não, tá? A principal, muito parecida com a linha S. Só as outras que talvez deixem um pouco a desejar. Ah, vamos nesse ambiente aqui, nesse corredor que dá pra correr melhor. E daí o povo não vai ficar vendo eu igual um idiota correndo. Então tá. É o seguinte, vamos até aquela árvore lá com a ultra wide agora. Foi. Segurando com duas mãos, tá? Tentando deixar estável. Olha aí. Segurou bem, né? Pelo menos na tela do smartphone, na minha visão, segurou bem. Vamos lá de novo agora. Voltar correndo, hein? Treinamento diário, filho. E aí? O que vocês acharam? Eu achei que segurou muito bem. Bom, para falar que eu não testei, vamos testar a frontal, que também tem estabilização digital. Corre. Aí é meio difícil até de segurar. Até que tá estável. 30 FPS, tá? Não é 60 não. Vamos ver? Na tela do celular segurou bem. Mas sabemos que a tela é uma coisa, quando passa para o computador é outra. Será?
Existe um modo muito legal também que eu sempre mostro da Samsung, que é a gravação dupla. Anteriormente o modo diretor, né? Agora ele deu uma limitada, porque anteriormente a gente podia escolher todas as câmeras para gravar simultaneamente. Agora, como o nome já diz, gravação dupla, você escolhe 2 de todas as câmeras para ele gravar, né? Tô gravando aqui com a principal, nossa, quanto lixo ali, e a frontal. Posso mexer aqui, ó, no meio da gravação, mas tem alguns ajustes que eu só consigo fazer antes de começar, né? Mas, por exemplo, ó, venho aqui, posso aumentar. O que mais que eu posso fazer? Eu posso tirar, agora ficou só outra, mas posso clicar aqui de novo e vem. Isso daí é muito legal e a gente pode também até usar o modo flex, ó, mas sem se monitorar. Não sei como que está se comportando aí, mas eu não tô vendo nada na telinha, né? Isso daí é ruim. Não, tem alguns modos que ele não habilita pra gente utilizar o modo flex. Tem outros que ele habilita e outros não. Eu acho que deveria ser tudo, né? Meio chato isso, né? Tecnologia relativamente nova, então ainda não está 100% otimizado, né? Mas eu imagino, ó, que eu estava me vendo, realmente estava me vendo, ou não estava me vendo, mas eu estava filmando na frontal, também na traseira, né? Em relação às fotos do Galaxy Z Flip 7, ele vem com todos os benefícios do formato dobrável. Mesmo faltando uma câmera telefoto aqui, a principal e a ultra wide em plena luz do dia fazem resultados muito bons. Tem detalhes interessantes, com uma condição razoavelmente natural e um ruído bem controlado. O balanço de branco automático pode conter alguns erros, mas nada que atrapalhe muito. As cores geralmente são bem agradáveis, embora elas são conservadoras demais em termos de saturação. As exposições estão certas e a faixa dinâmica, o HDR, também é bom. As fotos tiradas foram com as configurações todas no automático em 12 megapixels, mas você pode colocar e tirar em 50 megapixels também. Ele também tem uma câmera frontal dedicada na parte de dentro, mas eu não recomendo utilizá-la na maior parte do tempo, já que você pode usar a câmera traseira principal ou até a ultra wide se monitorando graças ao modo flex. Ou seja, você vai ter uma das melhores selfies da categoria, sendo que a câmera principal é inúmeras vezes superior que a frontal, né? Não tem nem o que dizer. Em relação aos vídeos filmados em baixa luz, low light, o resultado com a principal é interessante. Essa daqui é a câmera principal. Dá uma olhada, vamos ver se eu consigo mostrar como que se comporta. Olha ali. Olha lá, a câmera aqui, eu me monitorando e vendo. Interessante, né? Mas se eu fechar, daí some. Bom, tô em uma luz aqui, que é até uma luz forte, né? Mas eu geralmente venho aqui pra fora, que aqui é a luz mais fraca, ó. Já começa a granular, chuviscar bastante, né? Celular não foi feito para filmar durante a noite, mas ele quebra um galho legal, tá? Com a principal. Mas com as outras, nem tanto. Vamos vir mais um pouco pra cá. Eita, nós! Que... Eu esqueci, é verdade. A pomba fica ali no vaso. Meu Deus, eu não vou cortar isso, eu vou deixar no vídeo. Mas que susto que eu levei, cara do céu. Tá bom, né? Quem sabe faz ao vivo, ó. Mais escuro. Matheus do coração, ó. Ainda faz uma compensação legal, mas já começa a chuviscar bastante, tá? E essa daqui é a ultra wide. Olha só como que cai a qualidade. Realmente cai demais. Aqui dentro, que tem luz mais forte, né? Fica mais de boa. Daqui a pouco eu vou mostrar as fotos pra vocês. Ó, um tour pelo meu quarto. Ultra wide. Legalzinha também. Eu acho que é melhor do que a frontal. Olha aí, pelo menos em baixa luz, né? Se tiver a luz um pouco mais alta aí, já melhora. Olha aí a frontal, realmente bem ruim. Nossa, a frontal desse celular aqui perde muita qualidade, ó. Olha isso. Nossa, cara. Muito ruim mesmo, ó. Olha lá. Bom, mas agora a gente vai dar uma olhada nas fotos. Confere aí com o modo noturno.
Bom, indo agora para a conclusão, será que ele é bom em câmeras? E a resposta é sim, já que é um top de linha, a câmera principal e a ultra wide são muito boas, pecando apenas na frontal, talvez dependendo da condição de iluminação. Mas como eu falei anteriormente, não compensa você usar essa câmera frontal, você nem vai querer utilizar ela, já que é muito mais recomendado você usar as câmeras principais, né? A principal, até mesmo a ultra wide, na frente com o modo flex monitorando. Aí sim vai valer muito a pena. Para vídeos ele também é bom, né? Ele tem já um chipset bom, pós-processamento, vai trazer exposições interessantes, resultados legais, né? É um celular bom sim na parte das câmeras, tá? Mas ele não impressiona como um S25 Ultra ou até mesmo um S25 Plus, S25 normal, né? Poderia ser melhor nesse quesito, mas tudo bem, né? Já que a proposta do dobrável nem é isso. E ele tem a versatilidade de ter a câmera traseira principal na frente. Enfim, você concorda ou discorda? Para os outros quesitos ele é legal, tem o software da Samsung, tem o software para cancelar ruído, né? Dá para você remasterizar foto, tem tipo de um mini Photoshop na galeria da Samsung, esse tipo de coisa. Enfim, concorda comigo ou discorda? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Quiser comprar com desconto, o link é na descrição. Comprando por lá você ajuda o canal com uma comissão. Mas é isso, tamo junto, vejo os próximos vídeos, valeu e fui!